Bom, certo dia eu cheguei em casa de noite, depois de um dia longo de trabalho, de autoescola que eu também estava fazendo. Eu cheguei tarde em casa, tava com sono, cansado, só queria ficar deitado à toa, mexendo no celular, sem fazer nada. Só que aí, quando eu deitei e comecei a mexer no celular, me veio na cabeça que eu precisava tirar um tempo para Deus. Então aquilo ficou me incomodando. Eu levantei e decidi ler a Bíblia. E foi aí que, nesse exato momento, a palavra de Deus falou comigo de forma clara e direta. Eu estava lendo o Evangelho de Lucas e eu estava no capítulo 4. E nesse capítulo é quando Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ficar lá 40 dias jejuando. E justamente nesses 40 dias que Jesus ficou lá jejuando, ele foi tentado pelo diabo esses 40 dias sem parar. E como ele estava jejuando, certamente uma hora ele sentiu fome. Então o diabo começa a tentar Jesus, dizendo que ele tem poder para transformar as pedras em pães e assim se alimentar. Mas aí no versículo 4, Jesus diz o seguinte: está escrito, nem só de pão o homem viverá. E naquele momento eu entendi que eu estava me sentindo fraco fisicamente, mas o que eu devia realmente priorizar e alimentar era o meu espírito. No nosso dia a dia a gente vive tão preocupado com nossas coisas terrenas, trabalhos, estudos. Tudo isso é importante, claro, mas não pode ser o nosso objetivo principal. Jesus aqui mostra que existe outro tipo de fome, é uma fome espiritual, e ela só pode ser saciada pela busca da presença de Deus, a leitura bíblica, a oração. E nesta passagem, o diabo tenta Jesus para tentar tirar ele do foco espiritual, que é jejuar aqueles 40 dias no deserto. E hoje ele faz a mesma coisa comigo e com você. Ele tenta colocar distrações no nosso caminho para a gente perder o nosso foco espiritual, esquecer de alimentar o nosso espírito, alimentar somente a nossa carne e dessa forma perecer, colocando distrações na nossa mente, ocupando ela com todo tipo de preocupação, menos com Deus. Olha o que também está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus deve ser o nosso foco principal. É o que vai durar eternamente, diferente de todas as coisas que a gente já conhece, que um dia vão deixar de existir. Em Eclesiastes é um livro que fala muito sobre isso. Ele fala bastante sobre a vida debaixo do sol. E no fim, tudo continua igual. Essas coisas são importantes sim, mas elas passam. Elas não podem tomar todo o nosso tempo. A única coisa que é eterna é o reino dos céus e Jesus. Mas foi ali, cansado, naquele momento que eu queria só relaxar, que Deus me lembrou: você não vive só de pão. Você precisa da palavra, você precisa de mim. Então toda vez que você se sentir que está ficando mais distante de Deus, lembre-se disso: nem só de pão viverá o homem. O que mais nos alimenta não é o que vem do físico, mas sim do céu. Então essa é a reflexão que eu queria trazer aqui hoje. Obrigado se você assistiu até aqui. Espero que Deus tenha falado no seu coração. E é isso, até a próxima.